mais um bate-papo sobre carreiras profissionais. É o quinto bate-papo dessa sequência aí que a gente iniciou no mês passado para ajudar você a escolher a sua carreira profissional. E hoje o bate-papo é especial, vai ter 2 blocos. Então, a gente convida vocês a ficar essa tarde aí com a gente, acompanhando as discussões, o debate sobre uma área muito bacana de carreira profissional, que é a área artística. Hoje a gente tem 4 convidados, mais um aluno. Mas antes de eu falar sobre os convidados, eu passo para o professor Joanes, que vai falar um pouquinho sobre as carreiras e sobre o perfil da carreira da área artística. Professor Joanes. Fala, pessoal do IFAL, tudo bom com vocês? Como é que estamos de quarentena? Olha a gente aqui de novo para falar hoje sobre a área artística. Você que participou e que está participando desse programa sobre carreiras profissionais, mais de 140 alunos, já agradecemos pela participação. 37 demonstraram interesse em profissões da área artística, com destaque para fotografia, música e design e arquitetura. Hoje nós convidamos esses profissionais para a gente poder bater um papo e interagir. Mas como o D'Artagnan falou, quais são as profissões dessas áreas? A área artística envolve profissionais que são muito criativos, que têm um senso muito aguçado para entender o mundo de uma outra forma, com uma outra perspectiva. E a gente tem, além dessas profissões, a gente tem ator, artista plástico, produtor de cinema, a gente tem pintor, tem muitas outras profissões interessantes. O bate-papo de hoje está super recheado de convidados especiais e você já pode mandar para a gente a sua pergunta e conferir também os shows artísticos que vai rolar. Para todo mundo, um ótimo bate-papo. É com você, D'Artagnan. Valeu, Joanes. E aí, falando um pouco sobre a área artística, vamos apresentar brevemente os nossos convidados. Gabriela Fucchini. Gabriela é fotógrafa, artista e artesã. Gabriela Fucchini vai ser a nossa primeira entrevistada. Também teremos o Alexandre Toledo, que é tecladista há 20 anos, já tocou com bandas de diferentes estilos, dentre eles pagode, axé, rock, reggae e principalmente brega. Né? O Alexandre é professor do Instituto Federal lá no campus Viçosa, de informática. Também vamos ter a Sinara Holanda. A Sinara é arquiteta, urbanista, cenógrafa, artista visual, dançarina, batuqueira e pesquisadora na área de patrimônio material e imaterial. Também teremos a Mary Vez, que é nossa docente de artes do campus Viçosa, artista e pesquisadora, trabalha com dança, teatro e performance. E a Emanuele Silva, que é docente de informática do Instituto Federal de Alagoas e presidente da comissão de eventos, que vai falar um pouquinho sobre o show de talentos que aconteceu ano passado, mostrando alguns exemplos. Inclusive, um deles, que é o aluno Luan, vai tocar hoje para a gente na nossa live. Sem mais delongas, vamos logo para o nosso primeiro bate-papo, que vai ser com a Gabriela Fucchini. Então, já dei as boas-vindas para a Gabriela. Obrigado pelo convite, Gabriela. E a primeira pergunta para você é: como foi a escolha? Como foram os caminhos que te levaram para a fotografia? Fala um pouco para a gente, Gabriela. Boa tarde. Oi, boa tarde, gente. Primeiro é um prazer ter sido convidada por vocês. É uma honra estar aqui. E sobre como que a fotografia, né, chegou em mim, e na verdade eu acho que ela me descobriu, não foi nem eu que a descobri. Eu sempre gostei de fotografar, era muito comum assim, estar em festa de família, estar com os amigos, e as câmeras sempre acabarem na minha mão para fazer as fotos, os clipes. Eu sempre me senti mais à vontade do lado de cada câmera também do que está aparecendo na foto, era uma característica muito minha. E depois com isso eu fui percebendo que eu fazia boas fotos. De tanto que as pessoas comentavam, eu fui percebendo que as minhas fotos eram legais, sim. E aí eu comecei como amadora, né, fazer por amor à profissão, por amor à arte mesmo. Eu fotografava aquilo que eu gostava de ver, inicialmente era a natureza. E depois eu comecei a estudar um pouco e virei profissional. E eu descobri a fotografia quando eu passei por um período de depressão, eu trabalhava com uma outra área, e eu tive que me afastar dessa área por conta de um acidente que eu tive e fiquei muito tempo sem fazer nada, né? Sem poder voltar. Eu era salva-vidas, que é uma curiosidade, a maioria das pessoas não sabe, eu era salva-vidas, e quando eu me acidentei eu tive que ficar longe disso.
Então, eu descobri a fotografia desse jeito. Quando eu não pude voltar para as praias, eu comecei a tirar mais fotos. Então, comprei minha primeira câmera, fiz meu primeiro curso e decidi seguir nessa carreira de fotografia mesmo. Percebi que eu era muito mais feliz. Muito legal, Gabriela. É isso, né? Assim, a gente encontra os caminhos, as escolhas da vida, muitas vezes elas que nos encontram, né? Então, que bom Exato. que você se achou na fotografia. E a gente vai mostrar agora, eu peço para a professora Manu projetar algumas fotos suas, tá? Para você comentar. E também a gente gostaria que você falasse um pouco sobre as perspectivas, né? Onde um fotógrafo pode atuar? Quais são as áreas, quais são os tipos de público, de nicho de mercado que um fotógrafo pode atuar? E aí eu peço para a professora Manuela projetar as suas fotos para a gente ir acompanhando durante a sua fala. Certo. Então, existem diversas áreas que os fotógrafos podem atuar, tá, gente? Entre elas, a gente tem a fotografia de esporte, de arquitetura, a fotografia artística, que, por sinal, foi esse ensaio que está passando agora, de foto artística, fotografia de produto, de loteria, no caso, gastronomia, fotografia de moda, de casamento, books e ensaios pessoais, né? Fotografia de natureza, a fotografia documental, que leva para o lado jornalístico, fotografia familiar, fotografia infantil de pet, que é a fotografia de animais, a fotografia subaquática, aérea e a fotografia macro. Tem inúmeras outras, mas essas são acho que as principais que o pessoal costuma atuar e trabalhar. Dá para trabalhar com empresa, sim, com fotografia, né? Você pode ser contratado por uma empresa, você trabalha recebendo seu salário dessa maneira. E você pode trabalhar também de forma empreendedora, né? Que é o caso de acho que 95% dos profissionais da área de fotografia hoje fazem. Eu também trabalho de forma empreendedora, eu trabalho para mim mesma. Tem seu lado bom e seu lado negativo também, né? O lado difícil de ser empreendedora é que você tem que conhecer um pouquinho de tudo. Você tem que conhecer um pouquinho de administração, muito de marketing, um pouquinho de direito por causa dos contratos, o que você pode ceder, o que você não pode, até onde vai o seu direito com aquela foto, e até onde vai o direito também do cliente com aquela imagem que você fez. Isso acaba que leva muito tempo e às vezes a gente não passa tanto tempo fotografando e acaba passando mais tempo na frente do computador tratando sobre esses outros quesitos. Sem falar que para ser empreendedor também precisa de ter bastante foco, né? Para poder conseguir organizar tudo dentro do tempo. E deixa eu ver aqui a minha cola, né? Esse é um dos lados bons e ruins de ser fotógrafo hoje em dia, é conseguir ser um empreendedor. O lado bom é que você faz o seu horário, você consegue programar as suas férias, botar o que você mais gosta, né, em primeiro lugar. E o lado ruim é que você tem que conhecer um pouquinho de tudo, não dá para parar de estudar para ser fotógrafo, você tem que ter paixão por conhecimento, tem que estar sempre se atualizando, né? O outro lado ruim também da fotografia é o investimento que é muito alto, mas em compensação, e aí vem um lado bom, esse investimento alto ele dura por muitos anos se você souber cuidar. O bom também da fotografia é que a nossa profissão é linda, né? Ela é muito inspiradora. Quem não gosta de um belo retrato para depois de um tempo pegar, olhar com carinho, ter essa lembrança gostosa? Eu trabalho mais com retratos femininos. Acho que deu para ver um pouquinho pelas fotos que eu mostrei. E eu gosto muito da espontaneidade, né? Eu trabalho na área de ensaios de boudoir, e buscando sempre essa parte do feminino, da mulher, da forma mais natural e espontânea que a gente consegue capturar. Essas fotos são para um editorial de maquiagem e cabelo, da Aninha Lira, uma maravilhosa. Essa modelo também é incrível. Essa foto também faz parte do mesmo editorial, mas já foi dentro de um estúdio. Para ser fotógrafo, a gente precisa aprender a ler a luz também, a trabalhar direto com a luz, com iluminação. Precisa aprender a improvisar muitas vezes com o cenário que a gente tem. Nem sempre a luz é boa, nem sempre é o cenário que a gente desejou.
E particularmente eu também adoro detalhes, como foi essa foto. Isso foi depois que a modelo caiu na piscina, foi incrível esse dia de trabalho. A gente forçou a maquiagem dela a borrar para a gente poder fazer esse clipe. E às vezes a gente também lida com isso, a gente imagina que tudo vai acontecer e na hora não, né? Tanto é que a gente teve que usar um produto para a maquiagem poder borrar. Esse ensaio é um ensaio artístico, que ele conta sobre um violoncelo, né? Eu sou apaixonada por esse instrumento, apesar de não tocá-lo, não toco nada, na verdade. E foi um ensaio feito com muito carinho. Essa foto foi de um ensaio boudoir, que é um ensaio sensual. Um sensual sutil, com elegância, com nada vulgar, né? Podemos dizer assim. Eu gosto de usar muitos elementos naturais nas minhas fotos. Esse ensaio em especial foi na Lagoa da Massagueira. É um ensaio artístico, puxando também para uma linha de boudoir. Foto artística também. Esse ensaio conta a história de um violoncelo. Muito, muito bacana, Gabriela. Muito bacana mesmo, assim. E a gente viu uma amostra, né, das possibilidades, né, como você falou, de atuação da fotografia. Eu acho que um fator que tem que ter muita criatividade, né? Porque, né? Bastante, criatividade e muita vontade também, porque não é fácil, é bem concorrido e você tem que ter muito foco, né? Para poder estudar e conseguir o seu espaço no mercado. Mas é uma delícia. Muito, muito bacana. A gente volta com você já já para responder as perguntas do nosso público e também para fazer as considerações finais. Nós já agradecemos e assim as fotos foram muito, muito, muito bacanas. Agradecemos mesmo aí pelo compartilhar o seu talento com todo mundo, com todo mundo. Obrigado. Até já, daqui a pouco a gente volta com a Gabriela, já agradecendo a participação. E agora eu passo para o professor Joanes, que vai falar com o nosso segundo convidado da tarde de hoje. Joanes. Obrigado, D'Artagnan. E aí, você está gostando da live de hoje? Manda para a gente a sua interação. Quero aproveitar para registrar aqui a participação de professores, com a professora Tassi Agra, professor Nildo e o professor Otávio, que estão prestigiando. Registrar também a participação aqui de uma consultora da área de carreiras profissionais, que é a Nazaré Cordeiro, diretamente do Rio Grande do Norte, que está prestigiando, nos honrando aqui com sua participação. Vamos falar agora um pouco sobre a segunda profissão mais bem comentada pelos alunos, que é a de músico. Para isso, a gente convidou o professor de informática, que é o professor Alexander, para falar com a gente. Olha, o Alexander, apesar de ser professor de informática, focado ali na programação, no computador, em toda a linguagem de programação, mas o professor Alexander, para que muitos não sabem ainda, ele já trabalha, ele já toca, é tecladista há mais de 20 anos. Toca agora, axé. Eu estou esperando nesses dias vê-lo no programa do Faustão, no Se Vira nos 30. Alexander, seja bem-vindo. Pergunta para você. Como é que foi a escolha da música? Você que escolheu ou ela que te escolheu? Bem-vindo. E aí, galera, beleza? Boa tarde a todos aí, valeu aí pelo convite. Na verdade, a música chegou na minha casa, né? Que meu pai canta, ele tinha uma banda, ainda tem, na verdade, né? Ainda toco com ele, de brega, né? Ele canta brega. E aí, quando eu era pivetinho, ele trazia os músicos aqui para casa e às vezes os caras deixavam, tipo, o teclado aqui em casa. Aí, o que é que eu fazia? Na baixa, escondido, abria lá a capa do teclado do outro cara aí que eu não sabia nem quem era, ligava o teclado e ficava mexendo, né? E aí eu achava massa. Aquilo pra mim era tipo um joguinho, né? Eu não tinha muito interesse assim, em aprender a tocar. Eu queria só descobrir ali como é que funcionava. E aí,
depois de um tempo, meu pai comprou um teclado, porque o tecladista da banda não tinha, ele comprou. E aí o que aconteceu foi que eu fiquei mexendo, né? Como o teclado agora já estava em casa, então eu ficava mexendo nesse teclado todo dia. Aí eu acho que depois de um mês, mais ou menos, eu aprendi a tocar uma música. Aí fui mostrar pro meu pai, né? Eu disse, ó, pô, aprendi uma música aqui, ó. Aí ele fez, pô, um mês para aprender uma música? Demorou demais. Rola não isso aí. Aí ele pagou um professor, né? Tinha um professor de piano que morava aqui perto. E aí ele fez, não, eu vou falar com o fulaninho que ele dá aula em casa para você aprender mais rápido. Aí eu estudei por um tempo piano, acho que quase 2 anos, né? Partitura, essas coisas. E era novinho mesmo, né? Bem garotão. Tanto é que como a aula era aqui em casa, quando chegou, acho que depois, perto dos 2 anos, assim, perto de eu acabar esses estudos, eu já não queria mais estudar porque eu via a galera jogando bola aqui em frente. E eu dizia, meu irmão, eu tô aqui fazendo essa aula, nem quero mais, queria estar jogando bola. Então a música para mim, na verdade, ela era uma coisa assim que eu tinha interesse, mas nunca me profissionalizei. Era uma coisa paralela, entendeu? Eu estava ali estudando, fazendo ensino médio, fazendo outras coisas, e a música era mais um hobby. Mas aí quando eu fui fazer faculdade, né, de computação, aí foi aí que eu me profissionalizei mais, que aí eu comecei a tocar na noite, ganhar dinheiro e tal. Antes disso, na verdade, eu esqueci, eu toquei na igreja, né, na igreja católica por 4 anos. Foi a minha primeira experiência, assim, com banda, observando a galera, né? Porra, como é que o guitarrista toca, como é que o baterista toca, como é que o teclado vai fazer parte de uma banda, né? Porque até então eu só tocava sozinho. Então eu comecei na igreja, toquei 4 anos na igreja. E aí depois foi que eu fui tocar na noite, né? E aí tô aí até hoje, né? Aprendendo com vários amigos que eu fiz na música. Que legal, Alexander. Muito bacana essa sua interação. Aqui em casa também, eu e meus irmãos somos muito influenciados assim também como você. A minha mãe toca teclado, sanfona, pandeiro, zabumba, violão, guitarra. Ela vem de uma família que Massa, a gente toca, né? massa, massa. Para você, como muitos alunos demonstraram interesse pela música, quais são as perspectivas para o nosso aluno que quer fazer o curso superior de música, que quer se profissionalizar, o que é que ele pode vislumbrar para o futuro dele nessa carreira? Fala aí pra gente. Então, com música você tem várias opções. Então, a mais clássica, assim, que é o que a maioria faz, é você tocar na noite, né? Tocar na noite é um termo que, na verdade, você toca qualquer horário, né? Mas à noite realmente é o horário que mais o músico trabalha. Então, você tem que se ligar que você vai aí, trocar o dia pela noite. É uma coisa comum nessa profissão. E, tipo, os dias de trabalho normalmente são o quê? Quinta, sexta, sábado e domingo. Então, enquanto a galera tá se divertindo, teoricamente, no fim de semana, o músico vai estar trabalhando, né? E tem muita gente que confunde e fala, vocês vão tocar em festa, vocês vão se divertir. Não, né? A gente está trabalhando, então tem muita responsabilidade em jogo, né? Vai se divertir? Pode ser que se divirta, pode ser que não, mas ali é um trabalho. Então tem essa opção de você tocar na noite, né? Você pode tocar com uma banda fixa, você pode tocar também, ser freelance, né? Quem chamar você vai. Se você tocar com a banda fixa, você precisa estudar o ritmo que aquela banda toca. Por exemplo, se for uma banda de reggae, porra, como é que a guitarra soa no reggae? Como é que o teclado soa no reggae? Como é que a bateria soa no reggae? Então, você precisa estudar aquela linguagem daquele estilo bem, você tem que se aprofundar para poder tocar nessa banda específica. Agora, se você quiser tocar, ser freelancer, então você tem que estudar todos os ritmos, porque isso abre as opções de trabalho para você, né? Se você quiser trabalhar dessa maneira. Você tem que estudar sertanejo, axé, brega, né? As coisas para tocar em barzinho, pop rock, samba, tudo, né? E também outras opções de músico também é você trabalhar com gravação. Tipo, não quero trabalhar na rua, não gosto, não é o meu estilo. Você pode também trabalhar com gravações, né? Ou você grava no estúdio, ou você grava na sua casa mesmo. Mas para isso você tem que ter uma rede de contatos, né? Para a galera lhe chamar. Então, hoje em dia, usar as redes sociais para mostrar o seu trabalho, para a galera ver o que é que você está fazendo, para de repente lhe chamar, é bem importante, né?
Então, para quem vai trabalhar com gravação, tem que estar ligado em divulgar bem o seu trabalho, né? Estudar timbres, estudar como soar bem em gravação, porque gravação é coisa, ao vivo é outra. Às vezes você pode usar nos dois ambientes a mesma estrutura, mas só que tem algumas especificidades de cada área. Basicamente isso aí. Alexander, obrigado pelas suas considerações. Olha, o Alexander vai continuar conosco aqui. Você pode mandar a sua pergunta, que daqui a pouco ele vai estar respondendo. E Manda ainda aí. na live, ele vai cantar aqui pra gente. Eu vou tocar, cantar não. Os caras querem me derrubar, bicho. Ele e o Luan, que o Luan fez parte, foi um dos vencedores juntamente com sua banda, com outros alunos. Nós temos um projeto muito bacana no IFAL, no campus de Viçosa, que a professora Manu vai falar mais, que é o Show de Talentos. Então, daqui a pouco, o Alexander está de volta com a gente. D'Artagnan, é com você. Obrigado, Alexander. Valeu. Beleza, Joanes. Valeu, Leque. Alexander aí, sempre contribuindo bastante. Algumas interações aí para a sua pergunta, Joanes. A Cláudia, a aluna Cláudia, disse que toca um pouco de violão. O professor Otávio disse que fez 1 ano e descobriu que ele devia ser professor de filosofia. Faz parte, né? Mas tentou, tá aí. Também registrar a presença de Wagner, Nicolas, Vivi, Sayonara, André Luiz, Vanita. Obrigado a todo mundo aí que está acompanhando a live. São 25 pessoas nesse momento. E a próxima convidada a ser entrevistada vai ser a nossa arquiteta convidada, Sinara, certo? Sinara Holanda, que é arquiteta urbanista, cenógrafa, artista visual, dançarina, batuqueira e pesquisadora numa área muito importante, que é o patrimônio material e imaterial. Então, damos as boas-vindas para a Sinara e já fazemos a primeira pergunta, né? Como que ela se descobriu nessa profissão, nesse caminho aí, junto da arquitetura e todas essas outras áreas que complementam essa profissão tão bonita. Então, Sinara, boa tarde, fica à vontade. Oi, boa tarde, agradeço o convite, gente. Então, é uma pergunta bem complexa para mim, porque, na verdade, sempre gostei muito de desenhar. Então, na infância, eu desenhava. Eu costumo dizer que eu até hoje ainda estou nesse caminho, né, de construção, ainda estou nesse processo. E aí, na infância, eu desenhava muito, né, desde os 6 anos de idade. Meu vizinho e meu tio tinham um ateliê do lado da casa do meu avô, lá em Palmeira dos Índios, eu sou de lá. E aí eu via esse fazer cotidiano, né, com as artes, né, e tinha muito material disponível, pintura. Então ele esculpia, o tio Cláudio. Ele esculpia, ele pintava, ele talhava madeira. Então eu ficava assim apaixonada vendo todo aquele processo do fazer artístico. Daí a gente não tinha formação em belas artes aqui em Alagoas, né? E aí quando foi, acho que assim, na infância ainda, eu ganhava bonecas. E aí eu fazia o cenário para as bonecas. Então, eu fazia os móveis, eu fazia a roupa, eu desenhava todo o cenário desde criança, assim. E aí eu fui me encaminhando no entendimento de que não dava para fazer belas artes aqui, mas que eu gostaria de fazer arquitetura, que era uma área aproximada às coisas que eu gostava de fazer. E aí eu fiz arquitetura, e na arquitetura eu encontrei, assim, na verdade, não um direcionamento único, né? Mas várias possibilidades de atuação dentro do mercado, assim, muito ligado ao mercado da arte, né? E a formação também, a arte, cenografia. Eu faço cenografia, trabalho com arte visual, faço decoração de interiores. Hoje eu estou no IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil. Então é muito importante, eu vou até deixar o link para vocês aqui, que
se você não é arquiteto, se você quer saber um pouco sobre a formação enquanto arquitetura ou a atuação desse profissional, né, do arquiteto, é importante você seguir talvez as páginas e acompanhar toda a literatura de modo geral, né, do que como caminha esse pensamento hoje em dia, né, que é uma. Depois eu falo mais um pouco sobre como é essa profissão, mas eu vou deixar o link aqui do IAB Alagoas e para vocês acompanharem, e do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mas é isso, eu também faço artesanato, né? Me identifiquei muito com a nossa colega fotógrafa. Acho que essa área, de modo geral, a área das artes, as pessoas costumam ser multipotenciais, digamos assim. Então, são pessoas que desenvolvem, têm uma sensibilidade artística e acabam indo para muitos, ampliando muitos horizontes. E aí você não se prende, eu costumava assim ficar, ai meu Deus, eu tenho que escolher um caminho, eu tenho que direcionar o pensamento. Mas o nosso pensamento e o nosso fazer não é isso. A gente pensa de maneira rizomática, digamos assim, né? E quando a gente vai fazendo e desenvolvendo afinidades no fazer, não tem problema nenhum você não ser objetivo e objetificar. Não, eu tenho que seguir uma especialização e é aquilo. Às vezes, o redirecionamento é necessário, é importante para um aprofundamento da sua profissão e para que você se sinta satisfeito, que isso é o que é o mais importante quando você escolhe um caminho, você se sinta satisfeito com aquilo que você escolheu. E que não tem problema nenhum, já que a gente está pensando em orientações vocacionais, né? Não tem problema nenhum de você desenvolver, achar que é um caminho, aí você acontece muito você fazer um curso e no meio do caminho você descobre que não era bem isso, né? Que eu não imaginava que a arquitetura tinha esses amplos horizontes. Mas dentro da faculdade de arquitetura eu percebi que tenho muitas possibilidades de atuação. É muito bacana, Sinara, e eu concordo inteiramente com essa sua fala, e eu já também, em lives anteriores, eu reforço isso, que os alunos têm que entender que nem sempre é uma escolha definitiva, né? Às vezes você vai se encontrando no meio do percurso mesmo, então, muito legal essa sua fala. E aí eu coloco uma pergunta, já que você já iniciou falando, né? Deu aí o link que o pessoal já está compartilhando, né? Inclusive tem perguntas já para você, viu? E aí eu coloco uma segunda pergunta e aproveito para pedir para que a professora Emanuele projete algumas fotos, né, de trabalho seu. E a pergunta é sobre as perspectivas na carreira, né? A gente sabe que a arquitetura é uma área que tem muito interesse dos alunos, é uma das áreas mais concorridas no vestibular, e a gente queria entender um pouquinho as perspectivas da carreira. Então fala aí para o nosso público que tem interesse em atuar nessa área de arquitetura, design, interiores, enfim. Com você. Então, se a gente vai pensar assim, dentro das atribuições do arquiteto, né? Então a gente tem a arquitetura de edificações, que envolve esse fazer, né, do levantamento arquitetônico, projeto arquitetônico, projeto de reforma, inúmeras atribuições dentro desse nicho específico, que é da arquitetura de edificações. Sistemas construtivos e estruturais, que é uma atuação que você precisa de uma especialização mais aprofundada, mais voltado para para os campos da engenharia, né? Mas dentro da grade curricular, a gente tem essa formação assim para pensar minimamente a estrutura quando a gente vai fazer o projeto arquitetônico, né? Conforto ambiental, que é uma área que você vai estudar a melhor ventilação, melhor iluminação. Sempre a gente deve considerar isso em todo projeto arquitetônico, mas a gente tem um direcionamento específico para essa área também.
a arquitetura de interiores, que é o design, né? Que é a decoração, essa coisa. O design de interiores, né? A arquitetura de interiores era muito vinculada à prática do arquiteto, e tem muita gente que ainda trabalha com arquitetura de interiores, né? Ou design de interiores, mas a gente hoje teve um avanço nesse sentido, porque hoje o design de interiores tem um nicho próprio. Então, existe uma formação específica em design de interiores, né? Na UFAL tem, no IFAL também tem, a gente tem um curso de design de interiores aqui no IFAL, né? Então, é uma formação específica em design de interiores, mas a atribuição do design de interiores não saiu também da formação do arquiteto, né? Ainda continua integrado. Instalações e equipamentos referentes à arquitetura, então a gente tem instalações prediais, a gente tem o hidrossanitário, luminotécnico, enfim. Arquitetura paisagística, que trabalha mais com essa área de paisagem, né? Trabalha tanto com a paisagem construída, como com a paisagem na conservação, manejo e conservação de paisagem, projeto de recuperação, né? Então, essa área, levantamento paisagístico, prospecção, enfim, é uma área bem específica, né? Relatórios técnicos de arquitetura, urbanismo e desenho urbano, instalações e equipamentos referentes ao urbanismo, relatórios técnicos urbanos, patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico. Então, a gente tem a área de conservação, área de restauração, requalificação, é uma série de possibilidades só dentro da área da arquitetura, né, da área do campo, enquanto campo de atuação. Enfim, eu vou deixar aqui o site do CalBR, e aí eu vou deixar para vocês um pouco dessas atribuições do arquiteto dentro desse caminho. Eu vou falar um pouco desses meus trabalhos, que assim, eu acabei indo muito para a área de pesquisa e a gente usa muito a ilustração, o desenho, enquanto forma de apreensão do território, de observação do território. Esse é um estudo de paisagem que eu fiz em Piaçabuçu e Penedo, na foz do Rio São Francisco, né? Então, esse é o trajeto que pega a saída de barco até a foz, dentro do campo isso era um trabalho dentro de uma matéria, de uma disciplina do mestrado, que se chamava Intervenções em Centros Históricos Urbanos. Então, a gente foi para Penedo e esse é um dos trajetos que a gente fez. A minha maneira de cartografar, de mapear o que eu vi, né, para depois a gente se debruçar sobre essa pesquisa e aprender sobre esse território, foi ilustrando, né? E aí eu tenho trabalhos de cenografia, por exemplo, isso daqui foi uma decoração de um casamento. Você tem a imagem do croquis para passar antes? Pronto, esse foi o croquis que eu fiz, né? Então, esse era um dos ambientes, a gente trabalha ambiente por ambiente. E aí, normalmente, a gente apresenta, quando é projeto de decoração, de cenografia, a gente pode até passar, assim, para o CAD, para um aplicativo de 3D e tal, mas eu gosto do fazer, assim, dessa coisa do desenho livre. Então, eu adoro fazer os croquis. Então, cada projeto meu, tanto de cenografia quanto de arquitetura, mesmo que depois eu passe para o CAD, faço o executivo e tal, eu começo desenhando à mão e faço os croquis de tudo. Então, se você observar outra imagem, a gente tem o ambiente
como projetado, né? Como foi projetado. E aí também tem outra coisa, a gente não precisa necessariamente se ater ao que você projetou, porque muitas vezes a gente pensa uma coisa, né? Porque a função do arquiteto é um pouco de pensar em todas as possibilidades dentro do espaço, possibilidade enquanto estética, né? Nesse fazer da decoração. Então, planejar cada detalhe do ambiente, desde o material até um cheiro específico que você queira trazer, porque o seu cliente lhe trouxe como importante naquele momento. Então, a gente faz um checklist com todos os materiais e depois a coisa se materializa. E é muito feliz quando a gente vê essa coisa materializada, né? E não necessariamente fica exatamente igual ao desenho. Às vezes você vê no território, quando você vai implantar, você fala assim, olha, então, isso aqui acho que podia ter alguma coisa aqui. Então, você vai e coloca aquela coisa e preenche aquele espaço dentro de uma concepção estética, né? Do agora até. Muito obrigado, Sinara. Assim, sua fala acho que foi muito elucidativa, né, para quem está pensando em seguir essa área aí. Só reforçando assim, pessoal, que eu gostaria muito de ter o talento de vocês, sabe? Tanto do musical, quanto, né, de essas criatividades. Infelizmente eu não tenho esse talento, mas quem sabe na próxima encarnação, né? Vou deixar aí. Obrigado, Sinara. Daqui a pouco você volta, assim como a Alexandra, assim como a Gabriela. A fotografia eu tento, viu, Gabriela? Eu tento. Assim como a Gabriela, vocês três vão responder as perguntas já do nosso público. E agora a gente vai, antes da fala da nossa querida professora Mary, a gente vai por uma participação especial do nosso aluno, Luan, que é músico. Ele ficou em segundo lugar no show de talentos do ano passado do Campus Viçosa e ele vai fazer uma apresentação musical agora e no segundo bloco. Luan está por aí? Boa tarde, Luan. Boa tarde, meu querido. Estamos vendo e ouvindo você. Fique à vontade para tocar. Luan. Eu vou cantar a música Trem Bala, da Ana Vilela. É uma música bem significativa, não só para mim, eu acho que também para vários jovens hoje, do tempo moderno, do tempo contemporâneo. Então, aproveitem. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que vencer. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigo contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.
seus pais enquanto deixam aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, precisa parte. Segura teu filho no colo, sorri, abraça os teus pais enquanto deixam aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a parte. Que a vida é trem-bala. Aê! Luan, tá me escutando? Alô, Luan? Tá me escutando? Olha, a gente deve estar com algum probleminha técnico aí com a imagem, a transmissão do Luan. Oi, oi. Melhor, você tá por aí? Oi. Olá, olá. Olha, a gente está com um probleminha técnico com a transmissão do Luan, mas daqui a pouco ele está de volta conosco. E nesse momento a gente vai bater um papo muito bacana aqui. Gostaram da participação do Luan? Né? Gostaram? A gente pode aplaudir ele lá na nossa interação no Instagram. Muito legal. Antes de anunciar a nossa próxima convidada para bater um papo conosco muito bacana, eu já quero registrar aqui, mandar um abraço, a repercussão da nossa live. Para a Fundação de Apoio à Cultura do município de Maceió, no estado de Alagoas, que repercutiu a nossa live. Muito obrigado a toda a comissão que faz parte, né, da Fundação de Apoio à Cultura. Registrar aqui um abraço aqui aos professores Ana Carla, professor David. Um abraço aos nossos alunos Dorilane, Expedita e tantos outros que estão participando. Estão gostando da live? Manda para a gente a sua interação. Agora a gente vai bater um papo muito bacana com a nossa representante da nossa escola da área de artes. É a professora Melry Vaz, que é estudiosa, pesquisadora, uma profissional premiada na cena artística de teatro, de poesia, de música. Ela é uma fera no assunto. E ela entende é estimular com que nossos alunos, nós temos um corpo de 500 alunos na escola, é estimular o surgimento e a identificação desses talentos para as artes. Professora Melry, fala um pouco para a gente do que é o universo das artes, as profissões que compõem, quais são as perspectivas que os nossos alunos têm. Bem-vinda e muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Boa tarde, gente. Tudo bom? Obrigada, Joanes. Sempre um fofo, né? Muito obrigada. Agradecer também a todo mundo que está participando da live. Eu estou como professora de artes do campus IFAL Viçosa e para mim é um grande prazer poder levar esse universo que eu tive contato desde criança para dentro do IFAL ou para qualquer outro setor educacional com o qual eu trabalho. Dentre as áreas, né, digamos assim, dos setores da área artística, o que mais gosto e costumo trabalhar dentro da sala de aula é colocar a mão na massa, né? Eu sempre falo para os meninos, a gente tem a importância de trabalhar a teoria, mas a teoria na arte, ela por si só não se assegura, né? E aí a gente tenta ir para a prática sempre que é possível. O Luan, que foi meu aluno ano passado, ele está aí para dizer, né? A gente permeou alguns espaços dentro do IFAL. Quando eu cheguei lá, os meninos tinham uma certa carência de trabalhar com teatro, por exemplo, e eu saí levando eles para os espaços do IFAL, né? Corredor, banheiro, salão, sala de aula. Então, eu tento fazer o máximo que eu posso para que esses meninos tenham um contato mais de perto, né, com todas essas possibilidades que a arte tem. Mas, já que eu iniciei a fala, eu queria dizer uma frase que é do Richard Tout,
que compõe bem, eu acho que esse momento, tá, Johannes? Se for possível. O artista é como uma nuvem. Ele acontece, né? É interessante essa frase, e eu gostaria muito de deixar ela no ar, para que as pessoas que estejam empenhadas ou que desejam essa profissão, que elas possam pensar que antes de tudo, a profissão artística é uma profissão, tá? E nós somos muito dignos dessa profissão. Essa profissão é muito digna, é como uma outra qualquer. E nesse momento de pandemia, por um exemplo, a gente não está conseguindo viver sem ela, né? Mais do que nunca. Então, que eu possa ser o instrumento e continuar sendo o instrumento, e que bom que veio para mim, né? Essa possibilidade de levar a arte em qualquer ambiente que eu esteja, né? Porque se eu estou em casa, eu estou pintando, eu estou desenhando, eu estou pensando, eu estou lendo uma poesia, eu estou ouvindo uma música. Se eu estou na sala de aula, eu estou levando arte. Se eu estou no teatro, eu estou atuando. Se eu estou na rua, eu estou performando. Então, a arte em mim, eu não consigo me ver sem ela, né? Ela está em todos os ambientes. Então, é isso. Você quer saber de algo mais específico? Quero. Numa coisa não, muito. O tema de hoje é artística e você nos representa. Olha, só um recadinho para você que é nosso aluno. A gente tem recebido interações e mensagens dos nossos alunos dizendo, professor, eu não tenho uma internet que eu consiga assistir. Então, para você que só entra, só para ver a gente ali matar a saudade, não se preocupa, porque essa live, como as demais, elas vão ser disponibilizadas no YouTube, a posteriori, para vocês poderem assistir. Enquanto isso, a gente segue por aqui. Melry, a segunda pergunta para você fala um pouquinho de você. Você é premiada, a gente tem algumas fotos suas também para mostrar aqui dos seus trabalhos. Queria conhecer assim, um pouquinho da Melry enquanto artista. Você tem um currículo muito vasto. Fala aí para a gente, para os nossos alunos, para os nossos convidados conhecerem um pouco. Eu fico até sem graça, né, de falar um pouco assim, porque a profissão, né, as artes veio para mim meio que intuitivo, assim, né? Não foi uma escolha, né? Eu não escolhi ser... Eu aconteci, né? Como a frase bem disse, assim, eu aconteci e fui deixando esse fluxo ir rolando naturalmente. Bom, desenho e pintura já é uma coisa desde criança, né, que eu desenvolvo e tento colocar em prática de alguma forma, pintando paredes, né, personalizadas, camisas, agora atualmente máscaras, por exemplo. O desenho também sempre permeou o meu caminho, desde a sala de aula, desde casa, na verdade, até chegar na profissão do teatro, né? Na escolha do teatro, na verdade, que foi em 2003. E o teatro foi o grande divisor de águas na minha vida, né? Estudar para educar dentro do teatro foi muito interessante, porque eu acabei tendo, dentro da universidade, essa gama de informações e de professores, de disciplinas, e um leque ainda maior de possibilidades, e estive trabalhando muito tempo fora da universidade com a Companhia Limitada, que teve como representante o Jorge Schutz, que é bailarino e performer já falecido, né? Que também trabalhou no IFAL de Palmeira dos Índios como professor de arte. Então ele foi um dos grandes mestres, né? Fora Valéria Nunes, Glauber Xavier e muita gente lá de dentro da universidade que foram os ícones assim que me impulsionaram, né? E aí em 2003 eu entrei em contato com o teatro
2004, 2005, eu vou ouvindo um pouco sobre o que é a performance e vou me encantando muito por esse mundo de ir até as ruas, de ir até as praças, ocupar espaços alternativos para levar a minha arte. E 2007, de fato, aconteceu o primeiro trabalho de performance, que foi Estutando Integral. De lá para cá, são 13 anos trabalhando com a arte da performance, né? Dentre esses 13 anos, eu tive aí 4 ou foram 5 anos também concomitante com a dança contemporânea, dentro da Companhia Limitada. E então, a performance começa a tomar um corpo em mim que não foi bem uma escolha e, ao mesmo tempo que foi uma escolha, foi, digamos que a gente se paquerou, certo? E essa paquera rola até hoje. E aí tem uma gama também de produção dentro da performance, né? Porque por mais que eu vá para as ruas, ou vá para esses espaços, junto com outras pessoas, como é o caso dessas fotografias que estão passando aí nesse momento, né? Que foi no Festal, que é o Festival de Teatro. Melry? A gente deve estar tendo algum probleminha técnico de transmissão do áudio da Melry, mas aproveitar para registrar aqui a Sayonara Yolanda, dizendo que é um espetáculo de artista, a aluna Expedita dizendo que ama artes, gostaria de ser sua aluna, a Josete Peixoto dizendo que é uma grande artista, o professor David elogiando o trabalho da professora Melry. Daqui a pouco a Melry está de volta com a gente para responder perguntas. Registra aí nas nossas interações pergunta para a professora Melry. D'Artagnan, é com você. Beleza, Johannes, muito obrigado, Mary, sempre bom falar de arte, ver arte, a gente viu seus trabalhos aí, fechou com chave de ouro essa primeira parte. Primeira parte é isso mesmo, pessoal. Hoje, como a gente divulgou, a nossa live é diferente, ela é uma live especial, vamos ter 2 partes, então a gente vai encerrar daqui a alguns segundos, certo? Vamos encerrar e em poucos minutos a gente volta com a segunda parte, e na segunda parte os nossos convidados vão responder as perguntas de vocês. Depois da resposta às perguntas, a gente vai ter a apresentação musical do professor Alexander, vai ter a professora Manuele falando sobre o show de talentos, vai ter o Luan fazendo mais uma música e vamos ter as falas finais e as considerações finais de agradecimento, de estímulo para as carreiras de cada um dos nossos 4 convidados. Então, a gente agradece por enquanto e pedimos para que você fique ligado que daqui a pouco a gente volta com a segunda parte aqui no Instagram. Até já, pessoal.